Pessoal, bom dia. Depois de uma atividade aí sobre a parte de abastecimento de água, nós vamos trabalhar um pouquinho agora, né, sobre a parte do conduto livre, né? Isso de vários aspectos, né? Tanto vertedouro quanto canais, né? Métodos para medição de vazão, certo? Então, essa aula aqui é uma aula focada na hidrometria, né? Que são as técnicas para a gente medir vazão. Existem outras, né? Vou focar aqui nas principais, assim, mais abordadas, né? A primeira parte é que a gente tem que lembrar que a hidráulica, né? Ela estuda métodos aí, instrumentos para medição de vazão e velocidade, tanto em canais quanto em canalizações. Vocês viram a importância, né? Da velocidade, né, do consumo que nós temos na rede de distribuição de água e o impacto que isso gera, né, no sistema, né? A norma estabelece ali limites, né, caso de uma tubulação em conduto forçado, né, a mínima velocidade 0,6 para não dar incrustação, né, para que o sistema funcione perfeitamente. A velocidade máxima, né, ela tem como, a norma tem um limite, 3,5 metros por segundo, para que o sistema consiga, né, funcionar, né, ter um bom funcionamento, sem vibrações, ruídos, né, o aumento da perda, os vazamentos aumentam quando você tem pressões elevadas, né, dentro da rede. Então, esses limites, né, são colocados para que a gente tenha, né, orientações a respeito da tomada de decisão na hora do projeto, né. Você tem autonomia ali para escolher diâmetro, né. E aí você escolhe um diâmetro que, dentro de todo o contexto do sistema, né, permita que, por exemplo, as velocidades fiquem próximas de 2, 1,5, né, e as pressões fiquem dentro do limite de 10 a 50 metros de coluna de água, ou 100, 500 quilopascal, né. Então, a finalidade, né, da hidrometria é, muitas das vezes, a gente saber, né, qual é essa vazão, qual é esse consumo, né, em abastecimento urbano, né, para a gente poder apresentar uma tarifa, no caso dos hidrômetros, lançamento de esgoto, né, você tem que saber o quantitativo, geração de hidroeletricidade, né, você tem que saber qual é, né, o volume de água que está passando ali por um dado intervalo de tempo, né, a questão de inundação, irrigações e assim nós temos outras, né, inúmeras aplicações. Então, a escolha do método vai depender do quê? Volume, né, de água que nós temos, das condições do local onde está sendo realizada a medida, do custo, né? Existem desde equipamentos simples a equipamentos caros, né? Por exemplo, o método flutuador, né, onde você coloca um objeto num canal e deixa ele transitar sobre a água, né? Muito barato, né? Para muitas aplicações, né? Quando você quer só uma estimativa do volume que está passando ali, atende super bem, né? Mas aí você vai comprar um molinete para fazer isso, custo muito maior. Também tem a ver com a precisão, né? Às vezes você precisa não só de uma estimativa, mas de um valor exato, né, do volume de água para ver se ele vai ser suficiente ou não, né, para uma aplicação em uma indústria, por exemplo. Método direto. Esse é você pegar e medir o volume, né, da passagem da água, né, ou pode ser por peso, ou pelo hidrômetro, né, que está girando uma hélice ali, e você quantifica né, quantas voltas deram, em quanto tempo, e você consegue saber ali qual é o volume, né.
Existem métodos, né, que utilizam a relação entre a velocidade e a área, né, que é o método flutuador e do molinete, e existem outros que trabalham com uma constrição da seção transversal, ou seja, meio que um esmagamento da seção transversal, né, e isso é feito através de uma calha, e ali na calha você tem, né, uma equação que representa o comportamento físico dela, né, como resposta de saída à vazão. Então tem uma régua ali que você mede o parâmetro, né, do tipo da calha ou do vertedor, né, e com esse parâmetro em uma equação já ajustada para esse tipo de situação, você consegue saber, né, uma estimativa de qual é a vazão. Então, nos métodos diretos, né, nós temos método volumétrico, você encher um recipiente num dado tempo e aí consegue então obter a vazão. Também pode ser feito, né, pensando na variação de volume num dado tempo, né. Um reservatório, esse reservatório está num nível de água X, você sobe para um nível Y, essa diferença em quanto tempo? Também dá. Geralmente ele é utilizado para vazões aí pequenas, menores que 10 litros por segundo, né? E recomenda no mínimo 3 repetições, eu sempre recomendo um pouquinho mais, né? E o tempo de enchimento no mínimo ali 20 segundos, quanto mais tempo, melhor, porque aí aquela imprecisão, né, do processo de colocar o recipiente e retirar o recipiente acaba ficando meio que distribuído dentro do tempo que ficou, né, enchendo. Então, o hidrômetro, né, é um método direto, né, é a medida de vazão em tubulações, né. Então, o rotor, ele fica em movimento e acoplado a um amostrador, né, onde você lê o quanto que passou no hidrômetro, né. Então, também a ideia de volume sobre tempo, aí o hidrômetro, né. O método flutuador é um método um tanto simples, né, mas muito eficiente. Você tem um canal, você quer ter uma estimativa de volume de água que passa ali, né. Você pega uma garrafa, coloca parcialmente, em água, né, e deixa parcialmente vazia e solta ela um pouco antes, né, da no canal, né, no riacho, né, deixa ela vindo no meio do leito, né, e aí quando ela passa, né, na primeira marcação, você liga o cronômetro. Quando ela passar na segunda, você liga o cronômetro. Essa região é bom que ela seja, né, uma região uniforme, né, então uma largura constante, né, um padrão de profundidade constante, porque nós vamos ter que medir a seção transversal, né, no primeiro ponto e medir a seção transversal no segundo. Então, ao passar no primeiro, você habilita o cronômetro. Passou no segundo, você desabilita. Tá? Então, feito isso, né, você vai ter o tempo que o recipiente, o flutuador, levou para passar da seção A à seção B. Né? A seção transversal, nós vamos medir as duas, né? E aí usando o conceito de topografia. Realizada a medida das duas, você pode pegar uma média, né? Então, se você tem a velocidade do flutuador e a área da seção transversal, pela equação da continuidade, Q igual a AV. Né? Tem só uma adaptação que a gente faz, que é reduzir a velocidade do flutuador, porque ele está passando em cima do fio d'água, para uma profundidade, né? E aí eu multiplico então por um coeficiente. É de pouca precisão, tá? Assim, é para uma estimativa, não é algo exato, né? É, você vai usar a equação da continuidade, Q igual a AV. A velocidade do flutuador, né, nós vamos pegar a diferença, o comprimento, e é interessante esse comprimento ser maior ou igual a 10, né? Você divide pelo tempo, você acha a velocidade, né?
A velocidade, né, do flutuador, a gente multiplica por 0,85. Interessante aqui, né, frisar que o 0,85 é um parâmetro que você, né, pode ajustar em função do peso do seu flutuador, né? Então, se você conhece a vazão daquele ribeirão, o rio, né? Você quer criar, né, uma equação do momento flutuador, você pode estabelecer um novo parâmetro, né, em vez de 0,85. Então, tá aqui um exemplo, ó. Duas linhas em vermelho são as seções que a gente está escolhendo, né? O recipiente vai passar, né? Ali a setinha em azul, o recipiente amarelo, né? Depois você vai lá e mede a seção transversal, né? Faz várias leituras na vertical. Esse aqui é um exercício, né, para que vocês possam praticar, tá? É um exercício bem simples, é dado, né, as características da seção transversal, né? Então, calculando toda a área, você acha a área total, né? A velocidade, né, você acha pelo comprimento e o tempo, né? E você multiplicando por 0,85, né, você acha a velocidade média. Você acha primeiro a velocidade do flutuador, depois a velocidade média. E igual a AV, você acha a vazão. Então, façam esse exercício para que vocês possam praticar. Outro método é o método Molinete, né? Esse é usado em hidrometria, né? É uma técnica mais sofisticada, né? Existe uma hélice ali, né, do aparelho que gira, né? E o número dessas rotações, né, é contado, né? As rotações contadas durante um período pré-definido, por exemplo, 40 segundos, e dividindo esse número total de rotações pelo tempo, né, a gente tem um valor de rotação por segundo, RPS, né, que é o N aí, né, na equação. Então, você cria uma equação dependente de características do aparelho A e B constantes, e quando você faz a leitura, você insere o valor do N e acha a velocidade, né? Sabendo a velocidade, né, e a área da seção transversal, acha a vazão, né? Recomendações. Existem algumas regrinhas, né, vamos dizer assim, para que você use, né, um molinete. Larguras de rio, né, entre menor do que 3 metros, a distância entre verticais é de 30, né, centímetros. De 3 a 6 metros, largura do rio, aí já aumenta para meio metro. Né? De 6 a 15 metros, já aumenta para de metro em metro. E assim vai crescendo conforme a tabela. Aí as posições para a medição da velocidade, né, é interessante que depende aí da profundidade, né? Se o ribeirão for ali de 0,15 a 0,6, né, você vai fazer uma leitura, né, de 0,6 da profundidade. Então, 60% da profundidade do seu ribeirão. Então, esse vai ser a velocidade média na vertical, né? E assim sucessivamente, ó. Quando você está de 0,6 a 1,2, né, aí são 2 pontos, você vai fazer um a 0,2 e um a 0,8. Né? E a velocidade vai ser a média entre esses dois. Depois começa a ser uma média ponderada, né, multiplicando por 2 algumas parcelas, né? Então, é interessante, né, seguir as recomendações para que alcance os melhores resultados, né? Então, aqui tem exemplo, né, do bulinete, né? Aqui, no caso, né, caiu na situação de ter 0,2, 0,6 e 0,8, né? 0,2, 0,6, 0,8. 0,2, 0,6, 0,8. Então, se olhar na tabela, ó, 0,2, 0,6, 0,8, né?
Então, 3 pontos, provavelmente ali está em 1,20 m a 2 metros, né? O objetivo é que quanto mais você aumentava a profundidade, mais pontos eu preciso para eu ter conhecimento do comportamento, né, do leito, né, desse comportamento, né, do líquido dentro desse canal. Também posso estar utilizando, né, principalmente em casos de rios, né, com larguras maiores, posso estar utilizando medição com barco fixo, né? Então, eu passo, né, uma corda, um cabo ali, né, e coloco um sistema que configure metro em metro ali e vou realizando a leitura a cada metro. A medição com barco fixo é mais frequente, o barco fixado a um cabo de aço, cabo preso nas margens, disposição das verticais medidas no cabo. Existe também uma possibilidade que é ele ficar fixo, né? No caso dessa ponte, observe, tem uma haste, né, onde estão acoplados os molinetes. Então, imagine você quer fazer um monitoramento, né, do volume de água que passa, né, a cada ano, ou a cada dia, meses, né, em um determinado rio, em uma determinada cidade. Esse sistema é muito interessante, né? Tomar um devido cuidado, porque tem que ser um local, né, com uma certa proteção, senão o pessoal pode vir a roubar, né, esse equipamento. Existem também os vertedouros, né? Esses são seções, né, construídas fisicamente num canal, né, geralmente de uma seção menor, e usado para você possa medir essa vazão. Isso é feito por meio de algumas equações pré-definidas, né? Então, vertedores são simples aberturas ou entalhes na parte superior de uma parede por onde o líquido escoa. Ele pode ser instalado em curso de água natural ou artificial. Utilização, né, em pequenos cursos de água, canais, né, para obter uma vazão média. Geralmente trabalhando entre valores de 10 a 300 litros por segundo. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de vertedores, de seções retangulares, triangulares, né, instalados em pequenos riachos, né, com o intuito aí de você quantificar essa vazão para ver se ela é suficiente ou não para atender determinada necessidade local. Por exemplo, uma irrigação. Então, como que é feito esse sistema, né? Eles precisam de algumas regras construtivas para que você consiga obter o melhor resultado. A parte de fundo, onde passa a água, né, a gente chama de soleira, crista. As faces laterais, a gente chama de faces. Nós temos uma relação, né, entre a altura, a profundidade que eu tenho posterior à passagem do canal não pode ser maior do que a profundidade que eu tenha, né, no vertedouro, certo? E a leitura que eu for realizar, né, ela tem que estar aqui por volta de um metro e meio anterior à passagem da água, porque aqui ocorre essa curva. A gente quer obter esse H, né, partindo dessa profundidade, né, ali da soleira, né, até o nível de água que eu tenho. Alguns cuidados na instalação do vertedor, né? A soleira.
ela tem que estar nivelada, certo? Não pode ter imperfeições ali construtivas. A velocidade de aproximação tem que ser menor ali do que 0,15 metros por segundo. Pode usar um método flutuador para fazer uma estimativa, né? A profundidade, ela tem que ser maior ou igual a 2 vezes o H, né? Sendo que o H ele vai de 5 a 60 centímetros. Então vamos lá. H é essa altura da água aqui, ó, né? Então, essa profundidade que eu tenho ali da soleira até onde a água passa, né? Abaixo, né, da onde a água está no solo mesmo, tem que ser maior ou igual a 2H. E esse H de 5 a 60 centímetros. Deve escolher também um trecho retilíneo, pelo menos 3 metros, para que você possa instalar, né, o vertedor. E você deve fazer a medição 1,5 m antes do vertedor. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas equações, né, e eu gosto muito de frisar uma coisa, né, prestem muita atenção nisso. Essas equações são empíricas, foram feitas para, né, uma situação de campo. Alguém foi lá, construiu um vertedor, tinha um equipamento mais sofisticado, mediu a vazão, né, e aí criou uma equação para atender a esse resultado. Pois bem, então esses parâmetros aqui, principalmente esse, né, a gente costuma atualizar, calibrar, ajustar de forma, que a partir do momento que você construiu um vertedor, você viu o comportamento do vertedor, né, usou medições, né, e aí você conferiu que para que alcance o melhor resultado, aqui em vez de usar 1,4, eu vou usar 1,35. Ou seja, você tem essa autonomia, tá? E recomendo que faça isso. Não saia usando dados de literatura, né, sem uma devida validação. A hidráulica a gente tem que fazer muito isso. Validar ou calibrar de forma que o resultado atenda às condições locais. Pois bem, então, para um triangular, né, a equação vai ser com esse cara, esse estilo, né? 1,4 vezes o H elevado a 5/2. Isso, né, considerando que o ângulo ali é um ângulo reto, né, e as leituras têm que ser dadas em unidade do sistema internacional, metro, né, cúbico por segundo a vazão, e altura H em metro. Já no retangular, né, com contrações laterais, né, aí eu vou usar 1,4 vezes o L elevado a H, vezes o L, vezes o H elevado a 3/2. Mesmo sistema. Metro cúbico por segundo, metro e metro. Então, nós temos vários modelos. Sem contração lateral, ou seja, aqui a largura é a largura do próprio canal, né? E realizando leitura do H, jogando na equação, a gente consegue a resposta. Outro que é o trapezoidal, né? Considerando aqui, né, as inclinações 1/4, né? A equação vai ser essa, 1,86 vezes o L vezes o H. H é essa altura de água. O circular, né, essa equação, agora depende do diâmetro, né, e o H é a altura que a água subiu dentro desse diâmetro, né. Existe também, né, as calhas, né, calha Paschal, muito utilizada. Ela foi instalada aqui, por exemplo, nessa passagem de água, nesse canal aqui, né. Ela tem uma régua aqui na lateral. Você consegue fazer a leitura na régua, jogar uma equação e calcular a vazão. As calhas Paschal, né, elas são utilizadas para medir pequenas vazões e grandes.
varia até de 0,3 a 85 mil litros por segundo. É claro que todas essa variação tem que ser validada, a equação tem que ser ajustada para que alcance o resultado. A equação apresentada a seguir pode ser utilizada, então, para a gente, né, trabalhar com calha-baixo, condições livres. Então, como que é feito? Você tem um coeficiente para descarga livre, uma carga hidráulica medida na seção convergente, né, da calha-baixo, que é o HA, né, e um expoente empírico, que esse lá cada modelo vai ter o seu. Então, o que nós podemos entender? Né? Eu tendo os parâmetros, tendo uma vez medido a vazão, estabelecido esses parâmetros, eu consigo uma equação que eu posso estar utilizando para sempre ali naquele canal, enquanto o fluxo mantiver as mesmas características. Né? Existe uma outra que é muito parecida, né, só que a diferença, né, tá principalmente nessa região aqui central, onde ela não tem uma base, é um triângulo. Né? As calhas, né, WSC. É muito utilizado para medir a vazão em sucos de irrigação ou canais. Neste equipamento, a água praticamente não se eleva, né? Ocorre represamento, né? A montante do ponto de instalação. Por este motivo, é muito utilizado em projetos de irrigação por superfície. Elas são construídas em 3 tamanhos diferentes, pequena, média e grande. E para medir, nós temos também uma equação. Né? O que acontece? Depende de um parâmetro A de um parâmetro B, né? E da altura que você está lendo lá na calha. Então, realizada essa leitura, né, definido uma vez os parâmetros A e B, você consegue obter a vazão. Então, como disse, ó, A e B, né, são coeficientes empíricos a determinar para cada modelo. Como que é feito isso? Você faz várias leituras de vazão na calha, né, e escreve essa equação, né, de A e B, né, para que você encontre, né, qual é a possibilidade de equação que te dá o resultado que você espera, com os menores erros. Embora seja aconselhável a calibração né, de cada calha WSC, a vazão pode ser estimada, né, preliminarmente, né, usando essa equação aí. Ou seja, é uma equação empírica que provavelmente alcançou um resultado bom. Né? O que nós precisamos fazer? Apenas realizando a leitura do H na calha, a gente consegue então determinar a vazão. Existe também um sistema, né, muito presente em reservatórios, que são os orifícios e bocais, né? Também tem como a gente trabalhar medindo, né, a vazão nesses pontos. Então, os orifícios são perfurações, geralmente de forma geométrica conhecida, geralmente circular, né? Feita abaixo da superfície líquida, uma parede de um reservatório, tanque, canal, ou tubulação, com a finalidade de você medir a vazão. As formas geométricas são geralmente circular, triangular ou retangular, mais usuais, né? Quanto às dimensões relativas, pode ser pequeno ou grande. Pequeno quando as dimensões forem muito menores que a profundidade. Na prática ali, o D, né, essa altura do orifício, o menor do que o H dividido por 3, e o oposto seria o grande. Né? Quanto à natureza da parede, né, a parede delgada ou a parede espessa, né? Parede grossa, parede fina. Né? Quanto ao escoamento, nós temos escoamento livre,
ou afogado, no caso aqui afogado porque ele tem um acúmulo de água desse lado, né, onde a água sai. Então, a água desse lado passa pelo orifício, né, e vai para o outro. Os orifícios, né, de afogados, né, de pequena dimensão, com parede delgada, né, então seria um sistema parecido com esse, com afogado, né, desse lado aqui. Então, fórmula para cálculo de vazão. A gente admite que todas as partículas que atravessam o orifício têm a mesma velocidade. Consideramos níveis constantes nos dois reservatórios e aplicamos o Bernoulli entre os pontos 0 e 1, situados na linha da corrente, como referência em 1. É esse caso aqui, 0 e 1, né? Aplicando aí a equação de Bernoulli, a gente chega nessa seguinte equação. A velocidade V1, né, passando em 1 aqui, é a raiz quadrada, né, de 2 vezes a aceleração da gravidade, vezes a diferença de altitude entre o H0 e o H1, que é a pressão disponível que está gerando em cima do ponto 1. Na prática, a velocidade real na seção contraída é menor do que V1, devido a uma perda que existe devido ao atrito externo e viscosidade. Então, nós chamamos essa perda aí, né, nós quantificamos, né, isso por meio de um coeficiente de velocidade, um coeficiente tabelado. Nós chamamos de CV, coeficiente de velocidade. Então, aquela equação anterior, né, essa, nós vamos multiplicar por CV para achar a velocidade real. No entanto, né, o objetivo, né, é você chegar na vazão, né? Para chegar na vazão, né, pela equação da continuidade Q igual a AV. Né? Então, se eu quero a vazão, eu vou pegar essa equação de velocidade e multiplicar por A. Né? O que é feito aqui, ó. E A, né? E aqui nós temos a velocidade real, né? Saiu um coeficiente, né, CC, né? É um coeficiente de contração que também precisa ser aplicado para corrigir, né, essa vazão. Então, o que aparece de coeficiente é um de velocidade e um de contração, né? Vocês vão ver que esses dois vão se unir e vão chegar num coeficiente CQ. Né? Então, o CQ aí na prática 0,61. Cuidado que isso pode, né, ser ajustado em função do caso específico de vocês. No laboratório, por exemplo, lá de hidráulica, nós temos o equipamento de jato livre, e lá você poderia fazer a simulação e ajustar esse coeficiente. Né? Então, a equação para, né, a vazão seria essa, né, onde você tem conduto afogado. Né? Agora, nós temos também, né, um caso que é o livre, né? Então, nos orifícios, né, afogados de pequenas dimensões, aqui está escrito errado, no caso de conduto, né, livre, né, de pequenas dimensões, o que acontece é que nós não temos o H1, né, que seria a altura do afogado. A fórmula vai ser escrita usando apenas um H, né, que é essa fórmula aqui. E estando afogado o orifício, né, a perda de carga também pode ser escrita dessa forma. Né? Então, se você quer saber a perda de carga que acontece dentro do sistema, né, é basicamente aplicar, né, essa equação em função do CQ, da velocidade e da aceleração da gravidade. Aqui nós temos um exemplo, né, do exercício.
Cuidado, a área, né, do orifício ali, 2,4 centímetros quadrados, o CC, o CV, o H0, acesso à gravidade. O que você tem que fazer? Qual é a vazão? A vazão Q é igual a área, né, passar para metro, né, multiplicado por CC, multiplicado por CV, né, tira a raiz de 2 vezes a aceleração da gravidade, né, vamos olhar aqui a equação, 2 vezes a aceleração da gravidade vezes o H0 menos o H1. Então, fazendo isso, vocês vão encontrar a resposta aí, né, para o caso de orifício. Neste caso aqui, o exercício está pedindo, determine a altura da água, né, que deverá existir acima do eixo do bocal, mostrado na figura, para que dele saia a vazão de 10 litros. Então, foi dada a vazão, né, e a gente já sabe que o C aqui, né, a mesma equação. Conhecemos também, né, o diâmetro. Então, o que que acontece, né? Nesse tipo de bocal, a veia líquida cola-se em todo o interior do bocal, fazendo com que o coeficiente de descarga seja mais elevado em um orifício de parede delgada. A equação que a gente vai usar é aquela equação que eu mostrei da perda de carga, né? Vazão eu conheço, C que eu conheço, área eu conheço, 2 vezes a aceleração da gravidade também conheço. Substituindo, eu vou achar, né, essa altura de 0,123 metros. Então, a altura de água que vai ser necessária aqui, né, é essa altura que foi calculada, para que a minha vazão seja 10 litros por segundo, certo? Então, a boia vai ter que ficar nessa altura, para que a entrada de água mantenha constante e a saída fique sempre em 10 litros por segundo. Pessoal, recomendo para vocês que vocês olhem, né, lá no livro do Azevedo Neto, nos capítulos A5, A14 e A15. Ele tem esse conteúdo, tem outros exemplos, né? E vocês podem estar realizando para que alcance aí os objetivos, tá bom? Bons estudos a todos. Até o nosso próximo encontro. É só outro livro, né, muito bom. Esse livro aqui lá da editora da UFSCar, capítulo 8 e 9, tem a parte de calhas. Calhas WSC e calhas Paschal. Calha WSC é difícil encontrar em livros nacionais. As referências estão todas aqui, né? Quem quiser estar dando uma olhada também, vale a pena, né, para adquirir novos conhecimentos.